de volta no nosso canal. Eu sou Ludmila Marinho e esse é um espaço para conversarmos sobre saúde e bem-estar. Se você gostar do nosso conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal e pode nos ajudar dando aquele like. Hoje nós estamos aqui recebendo a Bruna Maculan. A Bruna é terapeuta Ayurveda e trabalha com ginecologia natural e yoga hormonal. A gente se conheceu há pouco tempo, eu achei os assuntos tão interessantes. Bruna, me conta um pouquinho da sua estrada até chegar a ser terapeuta e trabalhar com esses dois assuntos, porque eu sei que você fez uma formação que não tem nada a ver com isso no início, né? Sim, acho que a maioria, né, das pessoas começa, a gente vai se descobrindo. Então, obrigada pelo convite. Bom, eu comecei conhecendo o yoga em 2003, já vai fazer 20 anos aí, né? E, quer dizer, 20 anos eu faço o ano que vem de formação. Então, tem 20 anos que eu comecei e me apaixonei, né? Era algo assim, não gostava muito de academia e tal. Aí conheci o yoga Hatha Yoga. E fui me envolvendo, praticando. Aí meu professor falou que eu deveria ser professora. Eu achava que não, que eu era tímida, não parece? Mas que eu era tímida, que eu deveria fazer a formação, fiz. E do yoga, eu comecei a descobrir outras terapias, né? Então o yoga ele tem a ascendência indiana, a matriz indiana. E daí, com a prática do yoga, eu descobri que tinha, por exemplo, o Ayurveda. Aí eu fiquei encantada, né, porque vai a parte da alimentação, das terapias corporais e tudo mais, mas isso teve um salto longo, tá? Mais ou menos uns 10 anos depois, por aí. Acabei fazendo um curso de formação na Índia, né, então sou formada no Brasil e na Índia, fui formada aqui em Brasília, como terapeuta Ayurveda, mas a gente sai do curso meio que não sabendo muito, eu falei, não, vou pra Índia, meu sonho, né, pela trajetória do yoga. E depois que eu voltei do Ayurveda, então já tratando mulheres, né, porque a maioria das pessoas ainda hoje que procuram tratamentos, ainda mais os alternativos, são as mulheres, né, eu comecei a me interessar mais por esse caminho. Então eu já tinha o yoga tradicional, tinha o Ayurveda, e daí eu descobri as rodas de mulheres da ginecologia natural. Comecei a frequentar essas rodas de mulheres, né? Eram mulheres, eu até percebi, mulheres bem mais novas do que eu, então mais ou menos 10 anos a menos do que eu. Era bacana, mas eu achava aquilo ainda um pouco distante da minha realidade. E eu comecei a perceber que eu estava muito masculinizada. Masculinizada no sentido assim, muito focada para o trabalho, muita energia, né, de fazer, de acontecer. E eu falei, eu acho que eu preciso trabalhar o meu feminino. Então, eu fazia muito isso para os outros, mas para mim não. E a ginecologia natural começou a me abrir portas para me olhar, né? Para além de tudo que eu já fazia. Aí, nesse meio tempo, antes de eu fazer minha formação em ginecologia natural, eu conheci a yoga terapia hormonal. Eu, na época, estava com os meus 34, 35 anos e queria uma outra formação, além da que eu já tinha. E descobri que era um preparatório para a menopausa. Assim, tô longe ainda, né? Espero eu, mas já era um começo, porque eu via a minha mãe sofrendo com aqueles calorões, aquelas sensações todas, né? E daí eu fiz a formação. A professora Gina veio a Brasília, ela ainda é viva hoje, né? Muito bem de saúde. E fiz a formação com ela e desde então, desde 2018, eu dou aulas de yoga terapia hormonal, além das práticas de yoga que eu já lecionava, já dava. E também, então, como eu falei antes, né, uma coisa puxa a outra, então eu voltei trabalhando com mulheres, com yoga hormonal, o yoga hatha, a ginecologia natural ainda não estava, mas o Ayurveda. E quando mulheres vinham até mim com questões ginecológicas, eu já trazia elementos que eu conhecia da ginecologia natural. Aí eu pensei, ok, uma coisa é você falar sobre um chá, né, um escalda-pés, um banho de assento, mas eu não tinha a propriedade de falar aquilo. Então eu falei, vou fazer um curso de formação. E aí eu fiz, né, esse curso muito bacana, muitas coisas me abriram, mas também me veio muito do que a minha avó me falava lá atrás. Minha avó é do Pará, né, de Belém do Pará, e sempre indicou um chazinho para isso, não faz aquilo, aquelas coisas que a gente conhece dos nossos ancestrais, né? E aí foi tudo fazendo mais sentido
E hoje, claro que eu atendo homens, né, assim, nas aulas de yoga, mas o meu público é o feminino. E aí eu tô cada vez mais envolvida com isso, com as questões principalmente do climatério, menopausa, mas em todos os aspectos que envolvam a saúde da mulher. Saúde e amadurecimento, né, Bruna? Exato. Porque eu acho que a mulher, o que acontece com a gente, né? Diferente do homem, que é uma curva mais retilínea, né? A mulher, ela sobe e desce várias vezes. Então, tem a menina que tem a primeira menarca. Então, exato, é uma alteração hormonal muito grande ali. Depois vem a questão do amadurecimento para ser mãe, né? Quando a mulher decide ter filho, que aí também é outra loucura de hormônios, tanto para gerar aquela criança quanto para depois amamentar aquela criança, né? E depois vem a questão do amadurecimento da mulher, né? De novo com as mudanças de hormônio. É muita loucura, muito sobe e desce. Talvez por isso que as mulheres se preocupam mais com a saúde do que os homens, né? É provável. E eu acho muito legal que a gente aqui no Brasil esteja fazendo esse resgate das nossas ancestralidades, né? Hoje mesmo eu estava numa aula estudando sobre saúde coletiva, e aí quando a gente vai ver o histórico da saúde no Brasil, os primeiros médicos no Brasil datam de mais ou menos 1820, 1830, a chegada desses primeiros médicos aqui, mas a gente não tem registro do que acontecia antes na medicina. E olha que hoje, agora, em 2023, estamos nós aqui sentadas, mas buscando justamente esse conceito da medicina mais natural, de respeitar o corpo, de respeitar o tempo, de respeitar, exato, os ciclos, né? De respeitar o ciclo de vida, mas o ciclo lunar. É muito legal falar sobre isso, né? No Oriente, eles parecem que têm mais respeito com esses ciclos das pessoas. Parece que tudo acontece com uma naturalidade, não tem uma imposição que a gente tem aqui na parte ocidental. Você também sente isso? Eu acho que sim. Eu acho que talvez seja uma visão até um pouco romântica, né? Porque depende dos povos, depende da comunidade em si, mas eu acho que o Brasil é muito forte hoje, né, na nossa comunidade desse resgate. A gente tem os indígenas, a gente tem até aqui perto da gente os quilombolas, os calungas, né? Os calungas. Então, muitas raízes a ser a gente procurar, né? Você vai pra Chapada e tem a Dona Flor ainda lá, uma senhorinha que é puro conhecimento de ginecologia natural. Ela não se intitula de nada, mas as pessoas vão pra lá pra aprender com ela. Como fazer uma garrafada, como tratar todas as questões femininas, né? Então é muito bom que a gente consiga passar isso para frente, porque essas pessoas vão ficar, né? E o conhecimento é esse, né? E apesar de tão distante a Índia do Brasil, você consegue ver uma conexão grande entre a Ayurveda, a Yoga, a ginecologia natural que é proposta. Sabe por que a gente consegue ver? E eu acredito que seja muito, assim, isso tudo está muito espalhado, porque o que é o Ayurveda? As pessoas, eu lembro o meu professor indiano falando isso. Vocês vêm para a Índia para querer a planta X, Y, Z que tem aqui. Ayurveda é o que está no quintal da tua casa. Então, você, na tua horta. Então, é o dia a dia. Por exemplo, tá frio, você vai colocar uma blusa, você não vai sair sem nada. Então, você sabe que você vai pegar um resfriado, né, outras questões. Então é você tá interligado com a natureza. E o yoga é a mesma coisa, né? A união do corpo e mente com a natureza, os elementos. Então esse resgate, que eu considero mais humano, faz com que esteja acontecendo tudo que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, a gente tem a tecnologia, a medicina, a gente falava agora da inteligência artificial, aí que vem também para ajudar a gente, mas é sempre importante que o humano, né, que a pessoa que está ali, talvez ainda a inteligência artificial, por exemplo, não saiba passar o sentimento. A gente ainda sabe, a gente ainda sabe fazer isso, né? Eu espero, ainda que por muito tempo. Ô Bruna, e fala um pouquinho dessa ginecologia natural. Como é que é? A pessoa chega, vai te procurar, é um atendimento em grupo, é individual e é em grupo? O que é proposto para essa mulher que vai te procurar, né?
se impede de eu estar fazendo um tratamento alopático, eu procurar uma ginecologia mais natural? Me conta um pouquinho sobre isso. Tá, então é assim, ela pode, geralmente eu faço atendimento individual, mas eu tenho participado de círculos de mulheres, onde quando eu abordo a ginecologia natural, eu falo sobre um todo, né? O que seria bom para determinada questão que está se falando. Só que a gente tem que lembrar, Ludmila, que não é nem cada mulher, mas cada ser humano é um. Então, às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro. Então, de repente, se eu passo, assim como a medicina alopática, eu passo um remédio para tal pessoa, essa não vai ter efeito colateral, a outra vai sentir outra coisa. E na fitoterapia é igual, né? A gente tem que desmistificar um pouco que essa história de porque é natural não faz mal. Depende. E uma das primeiras coisas é você olhar a contraindicação daquela erva, né? Se a pessoa tem, sei lá, pressão alta ou qualquer outra coisa, então você tem que passar uma outra coisa, né? Mas é isso, o atendimento é individual, a gente faz uma anamnese para saber não só o que ela está passando naquele momento, né? Mas toda a questão da vida inteira. O Ayurveda é a mesma coisa, né? Como é que foi sua infância, quais foram as questões emocionais, psicológicas, enfim, a gente aborda uma série de questões para daí saber também o fundo daquela doença, o que está ocasionando aquilo, né? Porque às vezes a gente acha que é só, eu tô com uma feridinha no braço porque eu tomei sol. Tá, pode ser, mas de repente tem algo muito mais profundo do que aquilo ali, né? Que de repente deixou o seu corpo mais vulnerável para daí entrar essa ferida, por exemplo, né? Então é um trabalho muito mais profundo. É uma escutativa que eles falam, né? Com certeza. Que é você realmente ouvir a pessoa, trazer o individual para o conhecimento, para que a gente possa atuar de uma forma mais assertiva. Exatamente. A Bruna mãe mudou você? Nossa! Essa é uma pergunta. Mudou muito, assim. Eu tô com um filho de 3 anos e meio. E eu sou daquelas mães, até ouvi muito podcast para ver se eu ficava um pouco mais tranquila, porque eu achava que era obrigatória a maternidade me dar todo... Eu sou canceriana, né? Então eu achava que eu ia ser aquela pessoa mais maternal do mundo, que meu filho e tudo mais. Claro, amo meu filho, mas eu sinto que é muito difícil a maternidade, muito difícil. Então é um aprendizado o tempo todo. E tento sempre que eu posso, né, principalmente quando ele tem as doencinhas, levar os meus conhecimentos naturais para ele. Então um melzinho, um chazinho, dentro do que ele pode, claro. Mas mudou, né? Eu acho que muda, assim. Por um lado eu tô mais forte, mas mais frágil também. Então... E é um dos pesos que a mulher hoje carrega, né, Bruna? Sim. Essa questão, assim, que antigamente a gente podia curtir ser mãe, né? Hoje em dia nasce um filho e nasce uma culpa junto, né? Que é Sim. de trazer toda essa culpa de ter que ser mulher, ter que ser bonita, dar conta de tudo, Exato. Trazer o peso. E eu acho que isso traz um adoecimento coletivo para as mulheres hoje, de quererem ser essas super mulheres, né? Que traz assim. E aí buscar nos antepassados da gente, parece que dá um consolo pra gente de, cara, não é preciso dar conta de tudo, né? Você pode dizer que não dá conta e tá tudo bem, não dá conta e vamos adiante, né? Eu acho que esse é o princípio básico, né, da gente, é isso, respeito em todos os aspectos da sua vida, e lembrar que hoje a vida é muito mais corrida do que antigamente. Antigamente, as pessoas tinham mais filhos, mas tinham mais pessoas para cuidar, né? A gente que tá aqui em Brasília, eu, por exemplo, eu não tenho família aqui. Tenho, mas não tenho família próxima. Então, sou eu e meu esposo para cuidar do meu filho. E é isso, e eu e muitas pessoas vivem isso, né? Então, assim, se a gente quiser, eu preciso estar bem para que daí eu possa cuidar deles, né? E vice-versa, sempre, né? Meu esposo também. Ô Bruna, quando a gente fala de yoga, a yoga se popularizou muito, passou a ser quase que uma substituta, vamos colocar assim, daquelas mulheres que não gostam de ir pra academia, ou talvez daquelas mulheres que queiram se conectar um pouco mais com a natureza, com, né, com bem-estar.
Mas me fala um pouquinho do yoga hormonal. Eu não sei se você viu, mas o Porta dos Fundos tem não sei nem se eu posso citar, né? Mas ele tem um vídeo que é muito engraçado, porque são mulheres que começam a praticar e aí de repente ela fala, meu Deus do céu, né? Tá tudo diferente, tá tudo acontecendo numa aula só. Me fala um pouquinho, é um tratamento, é uma prática como é da yoga, você vai aprendendo cada dia um pouquinho, você pode fazer em casa, como é que é isso? Bom, a yoga hormonal é um tratamento, que bom que você falou sobre isso, é um tratamento sim, e é importante que a mulher encare como um tratamento. Por quê? Porque ela é parte de uma série, então ela é fixa. O que muda às vezes é um exercício respiratório, um exercício de relaxamento, mas a prática de posturas, ela é fixa. Então você vai fazer por esse período que geralmente de 3 a 4 meses como tratamento, né? Mas que vai realmente no primeiro dia, a maioria das mulheres que eu atendo já sentem o bem-estar, já sentem mais disposição. Porque o que acontece? A yoga terapia hormonal, ela cuida de todos os desequilíbrios do nosso ciclo, né? Então, tanto que ela é recomendada a partir dos 35 anos, para quem já está encaminhando para a menopausa, cedo sim, ou para mulheres que têm algum desequilíbrio, mas que menstruam. Então, uma TPM, um ovário policístico, miomas, que muitas meninas jovens já estão tendo, né? Muitas com endometriose. Mas tem algumas contraindicações também. Então, ela atua nas nossas glândulas hormonais, então os ovários, a tireoide, as suprarrenais e a hipófise, regulando com esses exercícios. Então, são com posturas dinâmicas, com respirações mais vigorosas e com mentalizações para você ativar aí cada ponto. Então, na verdade, a yoga hormonal, ela conversa bastante com a ginecologia natural, sim, né? É um quase que complemento disso daí. Com certeza. Né? E muitas mulheres, por exemplo, que vêm até mim, que tem hipotireoidismo ou síndrome do Hashimoto, né? Que tem muitas mulheres, mas que vêm pela ginecologia natural ou pelo Ayurveda, eu recomendo que faça a yoga hormonal. Porque vai potencializar e vai melhorar e muitas vezes até curar. Né? E conta para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que é ou onde que é que a gente acha a Bruna? Me conta aí, que a Bruna, como é que acha a Bruna? A Bruna tá nas redes sociais, a Bruna tá no Instagram, como é que eu vou achar a Bruna aí? Se eu quiser conhecer um pouco mais da ginecologia natural, da terapia, como é que é? Certo, bom, eu moro em Brasília, então meus atendimentos a maioria das vezes são presenciais, mas eu também faço online. Tenho o Instagram, que eu acho que é onde eu sou mais ativa, Facebook uso menos, mas ainda uso. E tô com uma plataforma, mas lançando, inclusive até é bacana falar isso, tô lançando um curso, meu primeiro curso de yoga, né, que eu tomei coragem para fazer isso depois de tantos anos, junto com um e-book também, falando sobre os benefícios do yoga, mas de uma forma bem diferente, que na verdade é para você aprender a fazer sozinho. Né? Eu ensino muito aos meus alunos e pacientes, seja o nome do meu curso, seja autodidata. Por quê? Porque a gente tem condição de aprender e fazer só, não tá sempre com o que eu chamo de muleta, né? Claro que é importante ter o auxílio de alguém, né, de um professor, enfim, mas você tem condição de fazer sozinho depois que você aprende. Então é isso, aí tô no Instagram, né, tô em Brasília atendendo. Também, né, Bruna? Dou aula. Se eu quiser, por exemplo, fazer aula com recorrência. Tá, eu dou aula na Sociedade Vipassana de meditação, que é na Asa Norte. Dou aula lá tanto de Hatha Yoga, que é segundas e quartas às 17h50, quanto de yoga hormonal, sexta-feira às 8 da manhã, né? Tô para abrir turmas online, mas ainda estou estudando, ainda estou fazendo isso aos poucos. E dou aula também no Noroeste, presencial. Aí é terça e quinta, 6h30 e 7h30 da manhã. Geralmente de manhã, esses de horários. Manhã, eu tenho essa aula de tarde, né? Mas assim, no resto do meu tempo, eu estou produzindo material, eu estou atendendo. Então, horários de aula são esses. Ô Bruna, e me fala aí, estamos começando a entrar numa época de secura aqui em Brasília, né? Vamos deixar uma dicasinha aí, uma dica geral, assim, que a gente possa dar para essas mulheres. Tem alguma coisa da ginecologia natural que se aplica a essa secura de Brasília?
Tem, eu acho que a dica que eu posso dar agora, a gente tá no outono, né? Isso. Então ainda chove um pouco, mas a gente tá começando a sentir esse momento. Primeiro, como você se sente, porque é o que eu falo, né? Isso é tudo muito individual, mas passar óleo, eu geralmente com a Ayurveda eu aprendi isso, que o óleo ele penetra, claro, um óleo de qualidade, prensado a frio, mas ele penetra muito mais na pele do que qualquer melhor creme do mundo. Posso estar falando besteira aqui, mas enfim. Então, óleos que vão nutrir a sua pele, porque o ressecamento, quando ele tá fora, é porque ele já tá muito tempo dentro, né? Então, se olhar a alimentação, eu acho que para todas as mulheres em qualquer idade, assim, quanto mais a gente se alimentar de forma natural, como falam, descascar mais e desembalamento. Essa é a minha frase. Né? Eu sou odontopediatra, eu falo para toda mãe, eu falo, olha, é assim, a regra. Claro. Né? Essa frase é a regra. Descasca mais, desembala menos. Desembalou não é legal, descascou, tá mais... E você é odontopediatra, ou seja, desde criança, né? São coisas que a gente, claro, criança é mais difícil de segurar, mas sempre que puder, alimento de verdade. E quanto mais, assim, muitas doenças que a gente acaba tendo é de acúmulo. Então, às vezes a pessoa chega lá até com câncer e coisas assim, nossa, meu Deus, eu tive... O que você fez ao longo da sua vida? E não é só a questão de alimento, mas como você alimentou seus pensamentos, o que você assiste, como é que é o teu dia a dia, será que você é uma pessoa que está bem consigo mesma, né? Que está bem no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Então é sempre o olhar para dentro e pensar como que eu me sinto hoje, o que eu posso fazer por mim hoje, né? E também respeitar, porque nem sempre a gente tem que estar super bem, feliz e tal, mas se você está num momento mais melancólico, por exemplo, as mulheres que menstruam muitas vezes na fase da menstruação, a gente está mais fechada, respeitar isso. Não vá para academia só porque você precisa emagrecer. Espera uns diazinhos, dá um tempinho, depois volta. Então é se respeitar, né? Mas a questão é essa, assim, olhar como é que tá o tempo e como é que tá você. Tudo da sazonalidade. Tá frio, o que é bom? Um casaquinho, proteger, se você trabalha num ambiente mais frio, proteger as extremidades, a garganta, o topo da cabeça, os pés, né? A minha avó era são clássica, ela saía com cachecol, a touquinha dela, ninguém tirava. E aí a gente vê que é um resgate mesmo do que buscar. E então é isso, são as pequenas coisas, a gente não precisa ir até a Índia para aprender uma coisa que tá aqui, na nossa mãe, na nossa avó. Né? É isso. O que me encantou muito falar da ginecologia natural foi justamente isso. Eu sou odontopediatra de formação, sempre gostei muito da parte de clínica geral, que era a odontologia para família, mas na minha retomada de carreira agora, né, eu passei um tempo fora da cadeira de dentista. O que eu senti foi justamente isso, cara. As mulheres maduras, e maduras eu falo a partir dos 20 anos, porque tem mulher com 20 anos que já é madura, tem mulher com 50 que ainda não é madura, mas enfim, as mulheres maduras, elas começaram a se ouvir mais, elas começaram a se preocupar com práticas de exercícios que respeitassem a individualidade, né, que eu acho que a yoga tem muito disso, né, de que tem uma que levanta a perna em 90 graus, tem outra que levanta em 45. Sim. E tá bem. Nunca é uma competição, ou não é pra ser, né? Não precisa ser uma competição. Exato. A questão das medicinas naturais, que é do ouvir, né, e de verem que a mulher tem essas diferenças durante as fases, que precisa, né? E aí quando a gente fala as fases, a gente fala das fases da vida, sim, né? Da criança, adolescente, maturidade, né? E amadurecimento, envelhecimento, mas também das fases do mês, porque o homem, ele não tem essa diferença. Ele passa um mês e tá tudo bem, né? A mulher, quando ela menstrua ainda, ou mesmo quando ela não menstrua, porque a gente conversou sobre também isso, sobre a questão do útero energético, né? Sim, sim. Que às vezes ela não menstrua fisicamente, ela não tem o sangue que menstrua fisicamente, mas ela tem um ciclo e geralmente, se a gente começa a fazer esse resgate, ele tem a ver com o ciclo lunar, sim. Né? De falar que tem um dia que você tá nova, maravilhosa, né? E bota tudo pra jogo. Tem outro dia que você tá mais minguante, né? E aí
isso tem muito a ver com o que você ensina, com o que você pratica, com o que você mostra para essas mulheres, não é? E eu acho, Ludmila, que o mais bacana de tudo isso, claro, né, é um tratamento e a gente olha mas é o empoderamento que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Porque é muito fácil a gente chegar a um médico e entregar, olha, me fala aí o que é que eu tenho. Não é legal você saber o que você tem? Você não precisa saber, né, os nomes científicos, nada disso. Mas, poxa, eu tô sentindo, por exemplo, quando eu ovulo, eu sinto o meu ovário. Coisa que eu falo, meu Deus, o que tá? Eu tô com alguma coisa a primeira vez. E aí eu linkei que era desde que eu comecei a praticar yoga hormonal, que eu não sentia antes. Aí minha ginecologista falou, não, você só tá ovulando. Aí eu, tá. E aí eu comecei a perceber. Então é isso, né? Esse empoderamento mesmo, da gente saber quando tem algo diferente no nosso corpo, né? Ou, por que eu tô assim? Aí você faz um levantamento de como é que foi o teu mês, de como é que tá sendo o teu momento. Faz sentido, então, eu ter uma menstruação mais densa, ou encher o meu rosto de acne, que seja, né? Por quê? Porque é tudo que você fez dentro daquele mês. Tudo então, que você fez, tudo que você alimentou. Exato, e é igual você está falando, exato. Não é só o alimento que eu ingiro, mas não, o que eu alimentei de pensamento, exato. O que eu alimentei de energia, né? Então Mas não é para se sentir culpada, né? Isso que fique bem claro. É importante a gente, como você falou, né? Tudo bem, tá, foi assim, então o que eu vou fazer agora para melhorar? Um dia depois o outro. Né? Botei o pé na jaca, fui no aniversário, tá bom, e agora? O que você vai fazer? Você não pode continuar repetindo os mesmos erros, né? Senão o resultado não tem. E outra coisa que eu achei muito interessante o dia que a gente conversou pela primeira vez, Bruna, foi você falando assim, que nem tudo que é bom pra uma vai ser bom pra outra. Então, assim, eu lembro de você estar falando sobre os óleos, né? Então, tem gente que se dá melhor com óleo que tem uma característica de ser mais fria. Tem gente que se dá com uma característica de ser mais quente. Então, da gente, na hora que usar essa medicina, tanto alopática como homeopática, da gente também procurar se ouvir e se observar, né? Então, assim, sei lá, se eu passo na minha pele, olha, todas as minhas amigas usam óleo de amêndoas, cara, eu vou usar óleo de amêndoa, mas de repente a minha pele não se dá com óleo de amêndoa, né? E aí a gente passa por isso com medicamento. Eu acredito que você já tenha, algum paciente tenha falado isso. Olha, você me passou isso aqui e não tô sentindo. Aí você passa uma outra coisa. Então, é isso, né? É exatamente. É ter o timer de experimentar, usar, esperar um tempinho para poder ver a resposta e não querer nada de imediatismo, né? Sim. Eu acho que o que você falou também que é muito importante é a gente ter uma geração de pessoas que querem entregar a responsabilidade ao outro, né? Então você falou Exato. Isso aí que para quem trabalha na área da saúde também, você deve ter isso o tempo todo, né? Tipo, chegar uma cliente pra você e falar, eu tô com problema pra menstruar, tô menstruando 2 vezes no mês. Bruna, resolve o meu problema. Não, caramba, né? Não sou eu que tenho que resolver o seu problema, eu posso até te ajudar, mas não sou eu que tenho que resolver o seu problema. Eu falo isso, por exemplo, muito por mim. Então, um paciente que tem, por exemplo, a doença que mais ocorre na boca é cárie, né? A gente hoje, a comunidade toda sabe que cárie é açúcar dependente. Se não comer açúcar, você não vai ter cárie. Mas a pessoa quer comer açúcar e quer não ter cárie. Então ela quer, de repente, até te pagar para não ter cárie. Não, gente, tem que assumir a responsabilidade. Exato. Né? Se comer açúcar, tem que escovar mais os dentes, né? Então é a mesma coisa que acontece com vocês, né? Tem uma premissa no Ayurveda, me fez lembrar, que é logo quando a gente abre, como se fosse a enciclopédia, né, um dos grandes clássicos do Ayurveda, que eles falam assim, a responsabilidade, tem lá a responsabilidade, o médico e tal, mas o paciente, você pode dispensar paciente, porque se ele fala que não, ou você vê que ele não vai dar conta, ou que ele não dá mesmo conta, ele pode, inclusive, fazer propaganda contra você, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É essa história do milagre, né? Então, a gente entrega o nosso trabalho, mas é importante que a pessoa faça também, senão não tem como resolver, né? E aí, muitas vezes, mas não funciona, a gente escuta isso muito da Ayurveda, é difícil. Não é difícil, é implementar uma coisinha de cada vez, né? E ninguém precisa, por exemplo,
do Ayurveda a gente fala acordar antes do amanhecer do sol, porque é um momento auspicioso. Poxa, você não consegue, então acorda um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, pronto. Você já vai sentir uma energia diferente, né? E muitas coisas. Aí, por exemplo, a questão, já que você está falando né, você odonto, né? A questão da higiene, da saúde bucal, que também atinge muitas mulheres na época da gestação. Fazer gargarejo com óleo de gergelim. Pô, mas o gergelim, não dou conta, o gosto. Então usa o coco. Aí a gente pode fazer isso, né? Claro que com uma supervisão, mas é algo super natural, super antigo e que faz essa limpeza toda da boca e que pode prevenir um monte de coisas. De uma maneira mais natural, que não só a alopatia, né? Quer dizer, existem vários caminhos pra gente buscar o equilíbrio, a saúde, o bem-estar. E não acho errado buscar a alopatia de jeito nenhum, né? Mas assim, se a gente pode também buscar o natural, tenta o natural. Eu faço isso muito, eu tenho às vezes recorrente dor de cabeça. Faço tudo natural. Não dá mais, aí eu vou lá, tomo meu remedinho e tá tudo bem, né? Então é esse equilíbrio, né? Equilíbrio é a resposta para tudo. Então, Bruna, é uma delícia te ouvir falar, um assunto super interessante, adoro conversar sobre saúde, ainda mais saúde da mulher, mas deixa pra gente os contatos, sua rede social, seu telefone, que com certeza vão surgir dúvidas, vai surgir muita gente interessada no assunto, as pessoas podem perguntar por aqui, mas também podem perguntar diretamente pra você, onde que elas vão te achar. Bom, vou deixar meus contatos principais. Então, meu telefone, que é o WhatsApp, é 61999215343. E o meu Instagram, tudo junto, Bruna Maculan, com M no começo, N no final, @seja natural. Tem o Facebook, mas como eu não uso muito, não vou nem deixar. E no mais, tô na Sociedade Vipassana de Meditação, que é um lugar bem conhecido. Também atendo na Asa Sul, atendo online, então entra em contato comigo que aí eu direciono o que fica melhor, né, de acordo com cada um. E a gente vai colocar os seus contatos aqui embaixo na nossa entrevista também, na nossa conversa. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço.